gravação desse diário foi motivada por um teste de personalidade que eu fiz na internet, o teste MBTI. Tipo, mesmo esses testes não sendo confiáveis, tipo, muito confiáveis e tudo mais, porque são gerais, generalistas e tudo mais e tal, lendo a descrição da personalidade, que foi o resultado que deu lá, no caso a minha personalidade, o resultado da minha personalidade foi INTJA, mesmo sendo generalista e tudo mais, eu me identifiquei bastante com a descrição do texto, com o texto descrevendo a personalidade INTJA. Eu me identifiquei bastante, e daí eu comecei a pesquisar mais sobre esse tipo de tema, até que eu começo a me questionar, vendo a quantidade de personalidades diferentes, são 16 se eu não me engano, a quantidade de personalidades diferentes, que o mundo é enorme, com todo tipo de gente por aí, de personalidades diferentes, e esse ideal da extroversão, de que você é sempre instigado, incentivado a desenvolver um comportamento mais extrovertido e tudo mais, sendo que nem faz sentido. Cara, na verdade tem uma lógica nisso no livro O Poder dos Quiatos, da Susan Cain. Ela fala um pouco sobre isso, tem relação com o êxodo rural e tudo mais, das pessoas não terem tempo para conhecer, e daí você precisa mostrar que veio, digamos assim, no menor tempo possível. Pessoas mais extrovertidas se dão bem em situações desse tipo do que pessoas introvertidas, mais introspectivas e internas. Beleza, mas pra tudo, absolutamente tudo, velho, é meio não, é antinatural. Existem milhares não, existem várias personalidades diferentes, e não existe um tipo de respeito por essas pessoas com personalidades diferentes do padrão extrovertido e tal. Enfim, eu tava pesquisando na internet sobre esse assunto e comecei a me questionar sobre, dado o ideal da extroversão e os incentivos que são dados para você viver, para você adquirir um comportamento mais próximo desse ideal, e a encheção de saco que isso é, a chatice que isso é, como estressante isso é. Eu me questionei sobre como seria viver num lugar onde praticamente todo mundo na cidade, ou se não todo mundo na cidade, no país, estado, todo mundo, a maioria pelo menos, fossem de um comportamento parecido com o seu, no caso do meu INTJA. Se isso seria bom ou se isso seria ruim. Eu acho que viver num mundo onde todos, ou a grande maioria, fossem introvertidos, eu acho que seria muito bom. Eu acho que seria muito bom não só para pessoas introvertidas como eu, mas para pessoas extrovertidas e de outros temperamentos, de outras personalidades. Porque o introvertido, ele tende sempre a ser a pessoa mais cabeça, mais pensante, que questiona mais dogmas e comportamentos não tão corretos assim, como esse do ideal da extroversão, de que você tem que necessariamente ser isso, ou qualquer outro tipo de dogma onde todo mundo tem que se submeter àquilo e muitas das vezes nem faz sentido. Comportamentos desse tipo, de impor uma coisa para alguém, acho que seriam mais difíceis de acontecer. Seria uma sociedade bem mais aberta, digamos assim, uma sociedade mais cabeça, mais madura, seria uma população mais madura do que uma sociedade mais extrovertida, onde todo mundo tem que ser o pica das galáxias e falar com todo mundo, falar alto e tal, aparecer, chegar lá na frente, falar em público e pá. Enquanto em uma sociedade mais introvertida as pessoas reconheceriam que beleza, é legal ter o sujeito que vai lá na frente e fala em público e é um grande vendedor, um ótimo orador, e também é legal sim ter pessoas mais introvertidas, mais pensantes, mais pensativas, mais artísticas, digamos assim,
que olhasse mais para dentro de si, e parte do processo de amadurecimento está em você conseguir olhar para dentro de si e se conhecer. Também é bom ter pessoas assim, também é bom. Mas é difícil você chegar nessas conclusões se você não é uma pessoa que usa a cabeça, uma pessoa que para, senta, relaxa e beleza, vamos parar para refletir sobre a vida, sobre o meu comportamento. Eu vivo num lugar onde as pessoas encaram a introversão como um problema. O fato de você ficar mais solitário, mais sozinho na sua, é um problema. Você está triste, você está deprimido, são interpretações feitas por essas pessoas simplesmente por você optar por ficar mais sossegado no seu canto. Não faz o menor sentido. Por essas pessoas terem esse viés, esse pensamento de sentar, relaxar e parar para pensar na vida é errado, é ruim, então elas nunca pensam na vida, elas nunca param, pensam, refletem, olham para dentro de si, se conhecem, porque na cabeça dessas pessoas fazer isso é errado, fazer isso é ruim, é um mau sinal. Sendo que não, cara, isso é parte do processo do amadurecimento, é legal. Ao invés de das pessoas, da sociedade incentivar a você, pessoas introvertidas e quietas, a serem mais extrovertidas e falar alto e tal, por que não incentivar mais as pessoas a olhar para dentro de si e refletir sobre elas, sobre o comportamento delas, sobre o que elas são como pessoa, a vida que elas estão tomando, decisões e tudo mais, e que isso não é um problema. Pelo contrário, seria da hora se fosse esse tipo de comportamento fosse mais incentivado, mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer tão cedo. Enfim, e é muito chato você, sendo uma pessoa mais fechada, introvertida, viver nesse ambiente. É muito chato. Desde a infância você é submetido a esse tipo de ideia, a esse tipo de pensamento, na minha opinião, retardado, de não, você tem que ser mais extrovertido, você tem que ser falar alto e falar mais alto. Chato isso. Crescer com esse tipo de gente ao seu redor é horrível. Você cresce, você como uma pessoa introvertida, quieta, você cresce achando que tem algo errado com você. Você cresce achando que tem um problema, que esse comportamento é errado, que tem um problema nisso, sendo que não é, não tem um problema nisso. Os problemas estão com elas. Como eu disse anteriormente, é legal ter pessoas extrovertidas que falam em público, etc e tal. É legal também ter pessoas introvertidas que querem ficar quietas na delas, construindo algo, pensando em algo, construindo uma ideia, construindo uma invenção, gastar horas e horas e horas estudando um detalhezinho que lá na frente vai ajudar milhares de pessoas, sei lá, no tratamento de uma doença. É bom, cara, é bom. Todo tipo de comportamento, de personalidade são boas, são positivas. Essa ideia de você precisa matar tal comportamento introvertido, porque isso é errado, entre aspas. Mano, isso é irritante. Você cresce achando que tem um problema com você quando não há um problema com você. Muito provavelmente, muita gente com algum tipo de problema psicológico, psiquiátrico, ansiedade, fobia social e por aí vai, muito provavelmente muita gente ali deve desenvolver esse tipo de problema, esse tipo de trauma, devido a essa sociedade que exige tanto de você nesse sentido de comportamento, o que é até meio baixo e covarde, porque é o comportamento da pessoa. Não é que tem um botão em você que você aperta ele e você automaticamente deixa de ser introvertido e passa a ser extrovertido. É idiota isso, velho. Você é assim porque você nasceu assim. É do seu comportamento, cara. Não dá pra você mudar uma porra dessa, sabe? É baixo demais, é covarde demais. Não dá pra mudar você. É você, não dá pra mudar. E viver num ambiente onde todo mundo exige que você mude aquilo que você é, mexe muito com a pessoa.
Muito provavelmente, muita gente que tem problemas psicológicos desenvolve isso em detrimento de viver num lugar assim. É chato viver num lugar assim, realmente. Na minha opinião, por motivos óbvios, sou meio suspeito para falar isso, mas eu acredito que o mundo seria muito melhor se todos, ou a maioria, fossem introvertidos. Eu tô meio que me contradizendo porque acabei de falar que todas as personalidades são positivas, são boas. É bom ter o introvertido, é bom ter o extrovertido, etc e tal. Acabei de me contradizer ao afirmar que acho que o mundo seria melhor se todos ou a maioria fossem introvertidos. Mas é mais porque pelas introvertidos tenderem a ser mais menos invasivos, respeitar o espaço das outras pessoas, serem mais educados nesse sentido, se importarem sobre estou incomodando ou não estou incomodando. E aí você não vai ter casos de 2 da manhã, um vizinho chato tocando funk, som alto, ou aparece um retardado com uma moto alta pra cacete, enchendo o saco de todo mundo. Coisas desse tipo dificilmente aconteceria num mundo onde todos ou a maioria fossem introvertidos. A vida seria bem mais sossegada e tranquila. Mas também tem a ideia o argumento contrário de todos seriam iguais. Não teria muita graça viver num mundo onde todo mundo é igual e tudo mais. Sim, mas eu acho que seria melhor. Seria mais sossegado, bem mais tranquilo. Eu acho que seria menos violento, porque seria cada um vivendo a sua vida, cuidando da sua vida, ninguém se metendo na vida de ninguém, ninguém se metendo na vida de ninguém, botando o bedelho na vida onde não foi chamado. E viver num lugar assim, sim, é muito melhor, na minha opinião. Sem falar que, do ponto de vista do introvertido, viver com pessoas parecidas com você, mesmo que não seja um mundo, vamos supor que seja uma cidade ou um país, uma cidade ou um país onde todos são introvertidos, você viveria num ambiente onde não haveria aquela coisa de você crescer com pessoas falando que você não deveria ser quieto e calado e ficar pensativo. As pessoas entenderiam isso, porque todo mundo é daquele jeito. Teria mais empatia por compartilhar o mesmo pensamento, mesmo comportamento e o mesmo temperamento, e as mesmas experiências. Você saberia do porquê que a pessoa está daquele jeito, que aquilo não é um problema. Tipo, ela não está triste ou deprimida ou querendo ser jogada da ponte. Não é isso. Ela consegue entender. Ela tem a mentalidade para isso. Do ponto de vista de um introvertido, viver num mundo onde todos ou a maioria fossem introvertidos seria muito melhor. Meio óbvio, mas na minha infância teve um caso de várias pessoas falarem que preferem meu irmão, que diferente de mim é bem mais extrovertido, do que a mim, por ser calado demais, muito calado. E na época era uma criança e tal, tipo na infância. Aí você imagina uma pessoa, uma criança introvertida, que é mais fechada, mais cabeça, mais pensativa, recebendo esse tipo de estímulo de eu não gosto de você, eu prefiro o seu irmão porque você é muito calado, sendo que você é daquele jeito, é o seu eu interior. E a pessoa diz na sua cara que não gosta de você para uma criança porque você é do jeito que você é. Isso mexe muito com a pessoa.
a pessoa cresce se achando errado, se achando com problemas, sendo que não tem problemas, por esse tipo de experiência, por esse tipo de estímulo na infância, por exemplo. E era muito desnecessário, tipo, beleza, eu sou aqui calado e você não gosta de mim, mas qual é a necessidade de jogar isso na minha cara, na cara de uma criança? Sabe? Extremamente desnecessário. Enfim, é um tipo de pessoa, um tipo de povo, de pessoa extremamente ignorante, burra, que não consegue perceber as nuances do comportamento humano e a importância de ter pessoas diferentes, desde extrovertido a introvertido, vivendo no mesmo mundo e tudo mais. Tipo de pessoa bem burra que esse comportamento aqui é bom e esse comportamento aqui é ruim, sendo que não é tão simples assim de comportamento bom e comportamento ruim. São comportamentos, cara. E fazer isso com uma criança é sacanagem. É covarde demais. É uma criança extremamente desnecessário esse tipo de coisa, falar esse tipo de coisa. Mesmo que não seja uma criança, mesmo que seja um adulto, é totalmente desnecessário alguém chegar pra outra pessoa e falar uma coisa dessas assim. Ok, a pessoa é calada, você não gostou dela, segue seu rumo e a outra pessoa vai seguir o rumo dela e vida que segue. Mas não, certas pessoas têm a necessidade de ir lá e falar aquilo que quer na frente da pessoa, se aproveitar do fato da pessoa ser mais quieta e não querer saber de confusão ou algo do gênero, e se sentir à vontade em fazer esse tipo de comentário estúpido. E nessa onda de incentivar goela abaixo a força, uma coisa que é impossível, que é desenvolver comportamentos extrovertidos de uma pessoa que é introvertida, é quase como aquela cura gay. Tipo, a pessoa é gay, ela não vai deixar de ser gay, sabe? É uma coisa que faz parte do eu interior dela. Não dá pra deixar de ser. Se ela nasceu assim, ela não tem como mudar. A mesma coisa é a pessoa que é um introvertido ou extrovertido. Não tem como a pessoa fazer ir para uma clínica de reabilitação comportamental, sei lá, e deixar de ser introvertido, deixar de ser calado, como se isso fosse um problema. Não tem como fazer isso. E esse incentivo covarde, você tem que deixar de ser introvertido, você tem que mirar no ideal da extroversão. Esse tipo de estímulo, esse tipo de incentivo retardado mexe tanto com a pessoa que pode chegar ao ponto de gerar um problema onde não há um problema, de o que antes aquela pessoa encarava como normal, porque é normal, o que é o comportamento dela, ela passa a enxergar um problema onde não tem um problema. Daí ela começa a se tratar ou fazer alguma coisa, vai tratar uma coisa que não tem cura, porque não é um problema, não é uma doença, e no meio do caminho pode acabar desenvolvendo de fato uma doença, uma depressão ou uma fobia, ansiedade, quando antes nada disso poderia ter acontecido se ela vivesse num mundo onde as pessoas respeitassem mais a outra pessoa, o comportamento da outra pessoa, o eu interior dessa outra pessoa, digamos assim. Se ela vivesse num mundo onde as pessoas respeitassem esse tipo de coisa, onde as pessoas fossem maduras e não fossem ignorantes o bastante
de encarar a vida desse jeito, de comportamento do bem e comportamento do mal, reconhecerem que o mundo e o ser humano é complexo demais para resumir a isso, e forçar a pessoa a mudar uma coisa que é impossível de mudar, aquela pessoa nunca desenvolveria esses problemas. Aquela pessoa teria uma vida muito mais tranquila e sossegada, teria uma qualidade de vida muito melhor, por viver numa sociedade melhor, numa sociedade mais inteligente, mais educada, uma sociedade que incentivasse a pessoa a ser como ela é, introvertida, extrovertida, e a partir daí pudesse extrair o máximo do seu potencial, o máximo de um potencial que um extrovertido pode tirar da sua personalidade, do seu comportamento, que um introvertido pode tirar a partir da sua personalidade, do seu comportamento. No caso, que o extrovertido pudesse extrair todo o seu potencial como um orador, como um vendedor, enquanto que o introvertido pudesse extrair o máximo do seu potencial como introvertido, nessa habilidade que ele tem de passar horas e horas concentrado num tema, num assunto, e dedicar horas e horas, dias e dias numa tarefa que para um extrovertido seria chata e enfadonha, para ele é tranquilo e até gostoso de fazer. Permitir que o introvertido pudesse ser mais cerebral, pensativo, sem se sentir culpado de nada, sem se sentir que está perdendo algo, porque era muito comum da minha parte, enquanto jovem, ficar em casa estudando alguma coisa, algum assunto, e ficar imaginando que lá fora os meus amigos do colégio, meus colegas, estivessem se divertindo, tendo experiências de vida espetaculares, e que eu tô ali perdendo tudo isso, e que quando eu crescesse eu me arrependeria de ter ficado ali horas e horas estudando, lendo um livro em casa sozinho. Eu cresci, saí do colégio e não senti nada disso. Eu não sinto que eu perdi algo. Pelo contrário, eu sinto que eu devia ter dedicado mais tempo a mim mesmo e a essas coisas que eu sempre curti. E no fim das contas, as lembranças boas que eu tiro lá da minha adolescência e tudo mais, são desses momentos que eu estava sozinho, jogando videogame, lendo um livro, estudando, as coisas que eu aprendi, as ideias, pensamentos que eu tive, os meus aprendizados e tudo mais. São lembranças positivas, lembranças boas. Eu gostava e gosto disso. E viver numa sociedade com o ideal da extroversão, termo do livro O Poder dos Quietos, viver num mundo assim é bem chato para um introvertido. Você sempre se sente culpado de algo, sempre se sente, estou fazendo a coisa errada, sendo que não, você não está fazendo a coisa errada. E por mais que você, depois de adulto, amadurecido e se conhecendo melhor, mesmo depois de tudo isso, lá no fundo ainda fica aquela sensação, aquela pontinha de culpa de tem algo errado comigo, estou fazendo a coisa errada, porque você cresceu com pessoas ao seu redor dizendo esse comportamento é errado, você está errado, tem algo errado com você. Você cresceu ouvindo essas coisas, e é aquela coisa, se você é bombardeado várias e várias vezes com esse tipo de mensagem, uma hora você acaba acreditando naquilo. Por mais que você, depois de amadurecido, perceba conscientemente que não tem nada de errado com isso, lá no fundo, dentro de você ainda vai ter aquela pontinha de culpa, aquela sensação de tem coisa errada, eu não devia estar fazendo isso, devia estar fazendo outra coisa, no sentido de dentro do ideal da extroversão. É semelhante a esse padrão de beleza e tudo mais, que sempre exige da mulher, ou do homem também, sempre exige mais,
no sentido estético ou no sentido comportamental, às vezes. No caso do homem é mais comportamental, tipo macho alfa, enfim. Sempre tem algum padrão, algum modelo que todo mundo tem que seguir esse modelo. Pode ser em beleza, pode ser em comportamento, sempre tem um modelo, sempre. Na minha opinião, o problema não é nem o modelo em si. O problema é a sociedade inteira em cima de você, exigindo que você siga aquele modelo, como se o não seguir aquele modelo fosse um problema, ou como se qualquer coisa que fosse oposta ou diferente daquele modelo fosse um problema, sendo que não é. É isso que me incomoda, e não o modelo em si. Beleza, o modelo pode existir, tá lá, segue quem quer. E quem não quiser, ok, não segue, isso não é nenhum problema. Você não precisa se sentir culpado disso e ninguém vai estar em cima de você exigindo isso de você. Então era isso que eu queria falar, pessoal, sobre introvertidos vivendo numa sociedade extrovertida e como seria um introvertido viver numa sociedade apenas de introvertidos, ou no meu caso, INTJA. Eu resumi tudo em introvertido, mas dá pra jogar isso pra outras coisas também, eu acho. Enfim, não sei se deu pra entender. Enfim, se inscrevam no canal, deixem um joinha e sigam as redes sociais que estão aí na descrição. Tchau!